O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, compareceu hoje ao Congresso. Ele foi perguntado em uma audiência a respeito de eventuais sanções ao ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. A resposta é que estava em avaliação e a grande possibilidade. Esse é um assunto que, claro, já fermenta na imprensa brasileira e internacional há algum tempo. Hoje a gente vai conferir o que Marco Rubio disse e recapitular alguns dos eventos recentes que tendem a ligar a direita brasileira e os republicanos nos Estados Unidos. A gente fala disso e ainda a respeito de uma matéria que foi capa do New York Times. O Brasil como uma fábrica de espiões para a Rússia. A Polícia Federal teria desmantelado a operação, a gente vai passar pelos detalhes e sobre o passado da espionagem russa no Brasil e alguns outros casos recentes. Discutimos ainda o novo sistema de defesa dos Estados Unidos, o Golden Dome, anunciado ontem por Donald Trump, e o que acontece em Israel, conforme a União Europeia ameaça uma revisão do acordo. Ameaça não, disse que irá revisar o acordo comercial com Israel. A Europa é um parceiro fundamental comercial para o país e tudo isso gira em torno da questão do auxílio humanitário em Gaza. Isso vindo adiante no programa, a gente começa antes com as nossas manchetes do Brasil e do mundo. Fique conosco e fica já o convite a todos para que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam. Tudo isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Muito bem, a gente começa com as nossas manchetes do Brasil e do mundo. Falando de Rússia, com atualizações. Vladimir Putin visitou ontem a região de Kursk. É a primeira vez desde que as tropas ucranianas foram expulsas da área no mês passado. Essa é uma região que havia sido invadida pela Ucrânia ao longo do conflito e mesmo antes da posse de Donald Trump era esperado que ela fosse de alguma forma uma moeda de barganha quando se chegasse na mesa de negociações. Ele foi acompanhado de Sergei Kirienko, que é um alto funcionário do Kremlin e governador interino da região. Em agosto de 2024, a Ucrânia chegou a controlar 1.400 km². Vale a pena adicionar nisso que a Rússia também negou hoje que esteja tentando atrasar o processo de paz com a Ucrânia. Depois do telefonema entre Donald Trump e Vladimir Putin na segunda-feira, a estimativa era de que a negociação de paz deveria acontecer o quanto antes, o progresso deveria ser rápido, é o que foi dito pelo presidente dos Estados Unidos. Há ceticismo por outras partes, Europa, Ucrânia, e a gente aguarda para ver os próximos desdobramentos. Não há local definido, mas foi sugerido pelo presidente americano na segunda-feira, uma coisa que já vinha sendo discutida mesmo antes disso, que o Vaticano poderia receber as duas partes e que o novo Papa Leão XIV estaria interessado em ajudar no fim do conflito de todas as formas que for possível. A primeira-ministra Giorgia Meloni, da Itália, também havia já feito sugestão do tipo. A última reunião foi em Istambul com uma troca de prisioneiros, mas um resultado que ficou muito aquém do esperado. E claro, Trump, Putin e Zelensky, os três acabaram por não comparecer depois de muita especulação de que os três poderiam estar lá. Enquanto isso, há novas sanções sobre a Rússia, precisamente por causa da questão da Ucrânia e de um eventual atraso em conversas de paz. A China se manifestou hoje, criticou novas sanções da União Europeia e do Reino Unido, atingindo empresas chinesas ligadas à Rússia. A gente tem a matéria aqui do Global Times, é um veículo porta-voz do regime chinês. Quando quer saber o que o regime chinês está pensando, mas não pode falar com os porta-vozes, o Global Times, que é uma mídia estatal, normalmente é a mais aguerrida, aquela que fala de forma mais dura a respeito do assunto. Então aí vocês veem a matéria. Empresas chinesas foram atingidas secundariamente, as críticas vêm também por causa disso, e claro, há algum tempo se registra que Pequim tem ajudado a Rússia da maneira que for possível em meio a esse conflito. Houve relatos mesmo, acusações de que tropas chinesas estariam envolvidas. Segundo Pequim, os países europeus e os Estados Unidos continuam mantendo relações comerciais com Moscou e não podem cobrar o oposto da China. Mao Ning, então porta-voz, afirmou que o país tomará as medidas necessárias para proteger os seus interesses. É uma coisa que já vem sob escrutínio faz tempo. A gente vai lembrar que lá atrás, em fevereiro de 2022, antes da invasão, foi assinada a tal Parceria Sem Limites entre China e Rússia. E falando em Rússia e outros parceiros na região, a gente fala do Irã. O parlamento iraniano aprovou hoje um acordo de parceria estratégica de 20 anos com a Rússia. Um acordo de parceria estratégica de 20 anos com a Rússia. Também há acordos similares entre o parlamento do Irã, já aprovados pelo parlamento, melhor dizendo, entre o Irã e Pequim. E quando se fala da articulação entre esses três, é mais uma coisa que fortalece também os laços. E se a gente falava da China como um parceiro que pode estar auxiliando a Rússia, na guerra, o Irã também tem sido um fornecedor de drones, por exemplo, um país que tem se destacado nessa área bélica. E o tratado prevê precisamente cooperação contra ameaças militares, exercícios conjuntos na área de defesa, sem cláusula de defesa mútua, mas ainda assim fortalece esses laços.
Agora a gente fala de uma coisa que toca diretamente no bolso do brasileiro, a questão da energia, a questão de Itaipu. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado americano Marco Rubio sugeriu ontem que a energia excedente da usina de Itaipu, compartilhada entre o Brasil e o Paraguai, poderia ser usada para impulsionar a indústria de inteligência artificial. Ele destacou que o fim do antigo acordo entre Brasil e Paraguai abre espaço para o país vizinho, o Paraguai aqui do lado, explorar novas oportunidades. Nas palavras dele, se alguém for esperto, vai até o Paraguai e instala uma fábrica de inteligência artificial ali. Ele falou numa audiência do Senado dos Estados Unidos. Ele já havia falado que buscaria concretizar um investimento em $500 bilhão. Em A, não está claro se os Estados Unidos vão buscar o Paraguai, mas fica então a fala do Marco Rubio. E encerrando o giro de notícias, se a gente fala de América Latina, temos algo a respeito do Brasil. O Brasil liderou a perda de florestas tropicais em 2024, ano em que no mundo, os incêndios superaram a agricultura como principal causa de desmatamento. Foram 6,7 milhões de hectares devastados globalmente, o dobro de 2023. Então, a gente tem o dado recente de que, no mundo, os incêndios superaram a agricultura como principal causa de desmatamento. Esse é o dado novo. A gente resgata também a posição no Brasil, que atualmente lidera em perda de florestas tropicais com os dados do ano passado. Os incêndios florestais causaram quase metade das perdas, com destaque para a América Latina, então. Segundo o Mapa Biomas, em 2023, 17 milhões de hectares foram queimados, em 2024, 31 milhões, um aumento de mais de 76%, e isso tudo, claro, acontece antes da COP30, que deve acontecer em Belém do Pará, convenção que lida com a questão climática global.